Você já dá aula e já pensou em usar isso para criar conteúdo na internet? E sabe por que você deveria fazer isso? Eu vou te mostrar agora. Olá, eu me chamo Roberto, bem-vindos ao ComboArt. Eu sou professor e criador de conteúdo aqui na internet e aqui no ComboArts eu gosto de falar um pouquinho sobre vários estilos de arte que a gente pode trabalhar e também como você pode expressar, pode trazer um pouco do seu conteúdo como professor para a internet também. E nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho como que você pode justamente fazer isso, transformar a sua aula que você já dá na escola em conteúdo para a internet. Então, primeiramente, eu tô com a minha colinha aqui do lado, então às vezes eu vou olhar aqui, né? Então nós vamos ver como que nós podemos utilizar isso e que isso vai trazer para você. Bom, bem simples. Por que vale a pena? Porque vale a pena transformar as suas aulas em conteúdo para a internet. Quando a gente está dando aula na escola, isso é um dos pontos que eu menos gosto de ser professor, que é que você não consegue dar uma aula tão perfeita como você gostaria. Às vezes a gente prepara, faz todo um esquema bonito para deixar uma aula bem interessante para os alunos, a gente acha um conteúdo legal e você quer falar com eles, só que eles não se interessam, tem que ficar chamando atenção e brigando e toda aquela coisa. Ou são muitos alunos na sala de aula que acaba impossibilitando de você dar uma aula bem maneira mesmo, como você quer, né? E trazendo esse conteúdo que você já está estudando para a internet, você vai atingir mais pessoas interessadas, talvez um público seleto daqueles específicos que você quer explicar. Então é uma sensação bem melhor que você traz de uma aula mais bem produzida, mais trabalhada, que vai te ajudar bastante. O seu conteúdo também pode virar uma vitrine, e isso é muito bom. Como assim? Você vai atrair público, né? Vai atrair pessoas que vão te conhecer, talvez você crie um canal voltado para a sua área, por exemplo, eu sou professor de matemática e quero criar conteúdo sobre o tema. Aí você vai desenvolver todos os vídeos com respeito a isso, né? E talvez criar depois um curso ou uma aula particular ou alguma coisa que você possa vender para essas pessoas. É uma coisa que funciona bastante, né? Por exemplo, tem canais que são voltados para o Enem, canais voltados para o curso de inglês, em que o professor dá dicas, né, faz vídeo dando dicas, ele faz uma aula bem legal que vai te chamar a atenção, que te ensina em 5 minutinhos, aí você gosta dele, né, se inscreve no canal e eventualmente ele te oferece um curso e você vai estudar com esse professor também. Por que você deve fazer isso? Por que você poderia fazer isso? Porque você vendeu um curso, por exemplo, né, o meu curso de desenho custa R$35. Se eu vender ele, faz as contas aí, se eu vendesse 10 cursos desse por dia, eu tava bem tranquilo, não precisaria dar aula na escola, né? Então o plano é sempre mais ou menos isso. Você faz um curso, pode ser barato, pode ser mais caro, pode ser uma aula particular e você vai poder transformar aquilo que você já faz em mais uma fonte de renda. Então é bem legal de trabalhar dessa forma também. Sem contar que você também está reaproveitando algo que você já está fazendo, né? Já está estudando, trazendo para os seus alunos, trazer para mais pessoas aqui na internet. Aí você pode desmembrar essa aula, transformar ela em vários vídeos e quem sabe criar uma série, criar um tema sobre o título que você está trabalhando ali, né? Ou fazer uma versão mais simples aqui e oferecer uma versão paga, né? Alguma coisa mais elaborada de um próximo caminho, por assim dizer. Tá, Roberto, mas eu não sei como faz isso, você tá falando aí, eu acho muito difícil. Tô gravando esse vídeo aqui com um celular, de uma forma bem simples, aqui no meu quarto mesmo, utilizando só um microfone chique. Nem é tão chique assim, ó. Eu utilizo esse Blue Yeti aqui, já é um microfone antigo, só que ele é muito bom e eu gosto bastante dele. Eu deixo aqui do ladinho, tô gravando aqui com a tela do meu celular e eu tô olhando ela e eu consigo saber onde eu tô. Hoje em dia o celular geralmente tem uma imagem muito boa, dá para você utilizar somente isso para você gravar suas aulas também. Aí se eu precisar de uma inserção, né, isso quer dizer você colocar uma imagem, assim como essa está aparecendo aqui na tela, é só eu colocar aqui na hora da edição mesmo, que você faz lá no CapCut, algum programa gratuito, se você quiser, de uma forma bem simples também. A edição não é muito difícil, dá para fazer várias coisas assim tranquilamente. Então, os recursos, as habilidades que você precisa para transformar a sua aula que você já dá em um conteúdo online são bem simples, não é algo muito trabalhoso, não, qualquer um pode fazer, é bem de boa. Além disso, você tem que escolher temas que vai chamar atenção, igual o exemplo que eu dei, né, do professor de matemática. Que conteúdo que os alunos têm dificuldade, que eles vão pesquisar para saber mais, e quem que é o seu público, né? Às vezes a gente fala, ninguém se interessa por meu conteúdo. Então, às vezes você vai falar com pessoas que têm exatamente o interesse naquele
tema específico que você está falando, e isso vai ser muito bom para eles, né? Para você também, que você vai encontrar o público que você quer na hora de fazer as suas gravações, gravar suas aulas. É sempre bom, na hora que você for gravar, fazer em tópicos. Assim como esse vídeo aqui, eu também separei em tópicos ali, né? Elaborei mais ou menos um roteirozinho bem simples para eu poder falar, e eu tô até olhando aqui e ver o que eu posso falar. Então, você falando em tópicos, você consegue elaborar bem um tema, aí à medida que você vai passando o próximo tópico, você vai falando mais um pouco, assim como você já faz na sala de aula, sem problema nenhum, e nem precisa gritar tanto, só falar um pouquinho mais firme aqui pro microfone poder pegar a sua voz, tá tranquilo. Então é até mais fácil de fazer isso, né? Além disso, aquelas explicações que você já deu em sala de aula, que você sempre tá falando, sempre sabe como que você faz, vai ser fácil de você fazer aqui também, e você pode até usar um quadrinho, usar um caderno, gravar de cima se quiser, para você poder ter uma visualização, assim como eu faço com meus vídeos de desenho, que eu tô desenhando ali embaixo, tem uma câmera aqui em cima e vai minha voz falando, também funciona dessa forma sem problema nenhum, ou você gravar com um tablet, alguma coisa assim também é legal. Então são alguns recursos. Isso já vai falar mais ou menos como que você está fazendo. Primeiramente, pensa no seguinte: quando a gente está na sala de aula, a gente está falando, ô pessoal, galera, tal, segundo ano, terceiro ano, né, presta atenção aqui, você está falando com todo mundo. Mas quando você está gravando aqui para o YouTube, você está falando com uma pessoa, não que seja uma, né? São várias assistindo você, mas a gente fala como se estivesse falando um para um. Por quê? Porque fica mais pessoal. Geralmente quem está assistindo, eu estou assistindo aqui no meu celular, estou assistindo no computador, tablet e tal, uma única pessoa. Então pode falar para uma pessoa apenas. Assim fica bem interessante e fica legal da pessoa assistir também. Um ponto que se fala bastante, que é interessante, é você evitar um pouco a linguagem muito técnica, né? Então, sei lá, eu vou trazer para o meu lado aqui, que eu falo de ilustração. Então, eu vou falando de desenho, se eu falar muitos termos técnicos, perspectiva avançada, de 3 pontos, não sei o que, quem está assistindo ele não vai entender. Então, começa de um jeito simples e deixa para falar esses termos técnicos quando você for fazer uma aula paga, for entrar no assunto mesmo, né? Que é interessante. Eu mesmo, como professor, às vezes eu pesquiso, né? Eu quero saber um tema sobre o Renascimento para me dar uma aula melhor e tal. Aí eu vou no YouTube, pesquiso sobre, eu vou ver um vídeo em que a pessoa fala sobre o Renascimento, dá um geralzão, e é esse geralzão que eu vou passar para o aluno. Agora, se for mais específico, aí você vai pegar um livro que fala só sobre isso, aí sim você vai destrinchando, né? Trazendo de uma forma simples para que as pessoas possam entender o que você está falando. É muito legal você sempre usar analogias visuais, né? Usar exemplos, experiência. Pode ver que nesse vídeo eu tô trazendo várias ideias, né? E eu falo assim, se eu fosse professor de tal coisa. Quando eu tô fazendo isso, eu trago aqui um exemplo claro. Quando você traz exemplos, né? Faz essa parte visual, você traz uma ilustração, né? Alguma coisa que as pessoas entendem o que você está falando, fica mais fácil de compreender também, e é uma forma legal de você falar. Você já, professor, sabe como que faz. Vamos falar também de formatos que funcionam aqui na internet, né, aqui no YouTube. Então, o primeiro é esse aqui que eu estou fazendo, que seria uma espécie de vlog, né, em que eu estou falando direto com a câmera. Seria mais o talking head, é a palavra certa, porque é só eu sentado aqui, né, minha cara aqui aparecendo, e eu falando diretamente com você. Então é mais ou menos assim. Isso é um formato bem próximo da sala de aula, né? Em que o professor fala, os alunos escutam e por aí vai. Isso falando de um jeito, de uma aula perfeita, né? Por assim dizer, em que todos estariam prestando atenção em você. Outros formatos que dá pra gente utilizar também são a aula estilo vlog, que seria você falando já com imagens aparecendo, você coloca algumas inserções, alguma coisa para te ajudar, isso facilita bastante, mas dá um trabalhinho a mais na parte de edição. Não é difícil, mas tem mais um trabalhinho. E o jeito que eu mais gosto, que é a aula gravada com a tela. Então, eu pego e geralmente utilizo, no meu caso que é de desenho, é mais fácil fazer isso, mas se você é um professor de português, de português, de matemática, na verdade de todos, mas principalmente esses, você ter um tablet ali vai te ajudar bastante. Aí você filma a tela do tablet, né? Enquanto você está filmando a tela, você está gravando a tela do seu tablet, do seu iPad, e você vai falando. Aí você pode ter uma câmera em você ou não, né? Só com a sua voz de fundo também funciona. Aí você vai mesclando. Então esse é um formato bem legal. Time-lapse, para ilustrador é muito útil, eu uso bastante isso, porque geralmente quando a gente vai desenhar demora bastante, né? Então um desenho que demorou, sei lá, 1 hora, 2 horas para ficar pronto, eu pego e reduzo ele em 10 minutos, e esses 10 minutos vai se transformar
em um vídeo, em que eu explico como que eu fiz, ou eu falo algum assunto, alguma coisa que me ajuda bastante nesse sentido. Eu acho bem legal de se utilizar esse formato também. E o clássico, né, a lousa digital, que você já é acostumado a utilizar uma lousa, usar um quadro para escrever, mas trazendo para sua realidade. Geralmente quando você está começando a gravar, você não vai ter muito equipamento. Então usa aqui o seu celular, grava ele, ou grava de cima, né? Aí você consegue colocar ali um caderno e tal, e gravar você escrevendo, já funciona. Pode comprar também aqueles quadrinhos, né, que seria a mini lousa, também ajuda bastante, eu tenho um desses, é legal, ou o próprio tablet, se você tiver, também facilita. E tem bastante pessoas que fazem uma espécie de aula também, em que ele se coloca aqui, assim, do jeito que eu tô, e põe na metadinha do vídeo aqui, o Word mesmo, e ele vai escrevendo do lado ali, porque funciona perfeitamente, é como se fosse uma lousa do mesmo jeito, só que com a letra bonita. Então é legal para você utilizar também, colocar o seu roteiro ali, colocar a explicação, para o aluno poder ver, funciona perfeitamente. Beleza, Roberto, mas eu preciso comprar algum equipamento caro para fazer isso? Não. Na verdade, você pode começar já com as coisas que você tem. Hoje em dia, todo mundo tem um celular, né? Então, você pega o seu celular, utiliza ele para gravar. Era legal você comprar um microfone como esse que eu mostrei para você. Eu posso até deixar aqui na descrição alguma dica de microfone que vai te ajudar. Tem aqueles de lapela que todo mundo usa, também são muito bons. Dá para você usar um microfone bem simples também, né? Aquele que vem direto com o celular. Mas o ideal é você focar no microfone melhorzinho, que eu acho que é a parte principal. Mas hoje em dia até o próprio iPhone, o Samsung, geralmente o microfone que tem nele são bons, próprios para você já produzir vídeo. Dá para usar também sem problema nenhum. E a dica final seria usar um editor de vídeo. Eu uso o CapCut, eu uso a versão paga dele, que é R$30 por mês, então vale a pena porque traz bastante recurso, tem legenda, tem corte, tem um monte de coisa que dá para você utilizar e eu acho legal. E assim como eu edito tanto no computador como no iPad, para mim é muito bom ter esse programinha pago, funciona bastante. Mas você tem versões gratuitas também do próprio CapCut, você tem o DaVinci Resolve, que também é gratuito, e ele também traz vários recursos legais que dá para você utilizar, ou se você é fã da Adobe, você pode usar o Premiere, se você tem uma assinatura e tal. Então tudo depende da sua possibilidade, né, de como você quer fazer isso. Então é importante você usar algo simples. Eu gosto bastante do CapCut, que ele ficou um programa simples que dá para utilizar. Agora acabou de sair também um programinha do próprio Instagram, de fazer vídeo, né, que ele ajuda bastante, também é uma forma de você já começar e ver como é. Experimenta, vê o que você acha, é interessante, ver alguns tutoriais na internet, você vai conseguir. Uma dica bônus é você ver, por exemplo, quando você estiver dando a sua aula na escola e tal, e você vê que os alunos ficaram com dificuldades em algum determinado ponto, isso ajuda você já a pensar o que você pode produzir para os seus vídeos, né? É mais ou menos quando você faz um vídeo, o pessoal deixa os comentários, né? Você usa isso como base para você poder produzir mais e mais conteúdo. À medida que vai crescendo, né, você vai criando uma espécie de pirâmide de conteúdos. Você vai criando vários e vários conteúdos. Na verdade, o termo seria mais um funil, né? Você vai fazendo um funilzinho de vídeos em que vai chegar num ponto. Aí você vai escolher. Aí eu quero, no fim das contas, quero vender um curso, vender uma aula, vender um e-book, um livro, alguma coisa, né? E você pode usar isso. Ah, Roberto, eu sou professor e não quero vender nada. Seja afiliado, você não precisa se preocupar com isso, mas você pode oferecer, por exemplo, sou professor de matemática, sou professor de inglês e eu só uso o livro tal. Aí você pega esse livro e oferece, ele tem na Amazon, né? Se quiser, compra aqui e tal. Então já é uma forma boa de você monetizar o seu canal desde o começo e isso vai te incentivar a produzir também. Muito bem, então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado dessa ideia de como produzir aulas também. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve aqui no canal para saber mais, e se você me conhece aqui por causa dos vídeos de desenho, eu tenho meu canal próprio, o Hobby Arts, voltado só para ilustração. Vai lá para você conhecer. Valeu pessoal, até a próxima e tchau!